Estamos começando mais um Oxente Rock Apresenta e hoje estou aqui com ele que é músico, mas é meu amigo, No Gomes. Pô, vamos contar um pouco da sua história através da música, de bandas que você já passou, de bandas que você ainda hoje atua e vamos iniciar primeiro sabendo como começou o No Gomes a gostar do rock. Então, Major, né? Primeiramente queria dizer que são mais de 20 anos de amizade aqui. E vamos lá, né? Eu tenho um contato familiar inicialmente com o rock, né? Com o meu primo Carlinhos do Mercadinho Dudu. Carlinhos que chegava lá na casa da gente e levava ali um disco do Mamonas Assassinas. Era dele as primeiras palavras que eu escutei sobre Barão Vermelho, sobre Legião Urbana, do qual ele é imensamente fã. Mas assim, não me pegou de primeiro não, eu era moleque na época, a gente tá falando aí de 97, né? E eu lembro que eu realmente parei para escutar o rock como um gênero musical de fato, não apenas uma lenda, lá no meu ensino fundamental, ali por volta de 2002, 2003, né? Era uma época que o rock ele estava de algum modo fazendo a cabeça da juventude na época, né? Eu acho que por conta da Malhação, que vinha um monte de disco para os camelôs, na verdade. O pessoal ficava tirando cópias direto. E assim foi, a gente começou alguns amigos, né? Com algumas das coletâneas dúbias da Malhação Internacional, que nunca foram oficiais. Não tinha nem como chegar aqui no interior, aquilo ali. É A gente verdade. aqui não tinha nem loja de comprar CD. Os Era caras feira. inventavam, Interior cara, as funciona coletâneas. feira. Inventavam as coletâneas e aí mandavam pra lá e a galera curtia. Por exemplo, tinha uma coletânea da Malhação que tinha ali Linkin Park, que tinha coisa que eu nunca lembro onde veio das isso discografias que eu fui pesquisar depois, nunca teve, né? Mas foi isso que pegou, né? E aí que a galera começou a compartilhar os discos, a emprestar. A gente começou a fazer algumas cópias. Eu lembro que em 2003, por ali, estourou o Meteora do Linkin Park, estourou o Fallen do Evanescence, estourou algumas bandas, o Sod, o Slipknot, né? Tudo que era Creed, né? Tudo que era essa coisa do pós-grunge, do nu metal, tava bombando, né? E a galera foi se identificando. Então eu faço parte de uma geração que era a geração que colocava gel no cabelo, que usava corrente, que usava aquelas calças urbanas, balão. Era essa troca de álbum, de figurinha aí que funcionava na época, né? A gente não tinha informação como tem hoje, internet, hoje a gente tem todo o acesso, mas na época era ralação, meu amigo, para conseguir tanto algum CD de rock do Cara, a gente tem que ver aí, e você lembra muito bem, né? A gente não tem MTV, por exemplo. A gente veio ter MTV em Muricy, acho que em 2008, por aí. Mas o que a gente tinha era o camelô. O camelô foi nosso filtro. Eram as novidades que o camelô trazia que pautavam, na verdade, o que a gente gostava, né? E aqueles que tinham uma maior pesquisa, por algum acesso a alguns colegas de Maceió, de outras cidades, de outros estados, acabavam encomendando, né, aos camelôs para que eles trouxessem outras bandas. Alguns amigos mesmo que viajavam para fora traziam alguns desses discos e a gente metia o dinheiro lá no Ailton para fazer cópia. E a gente teve muitas cópias, né? Cópia de outra cópia já. Verdade. A gente também contava com, né, a bondade dos nossos amigos que tinham TV a cabo, que aí sim tinham MTV e eles gravavam os clipes em VHS, né? Aquele tijolão de fita, né, de vídeo. E a gente tinha em casa, né? A gente faz parte de uma geração que até 2010, eu acho, ainda tinha ali um aparelho de VHS. Só deixou de ter porque deu enchente, grande parte deixou de ter, mas a gente assistia os clipes, né? Eu lembro que assisti muito Linkin Park com essas fitas VHS que eram emprestadas, então criou-se uma comunidade de fato, né? Toda alheia à MTV. A gente veio conhecer a MTV realmente lá para 2008, ver realmente na TV aberta, né? Esses canais só bem depois. Ô, Nu, a gente passou, né, a fase de troca de figurinha, de buscando aqui conhecer, né, o rock e também de unir essa galera, né? A gente tinha nossa tribo na época, mas
É, com o trabalho, com o estudo de cada um indo para fora também, começou a surgir aqui na cidade uma turma já começando a tocar, arranhar no violão. E isso aí já foi depois desse 2010, depois dessa enchente, que a gente perdeu o material que a gente tinha. Então veio outra levada que foi a levada da música aqui, entrando. Exatamente. A galera Enquanto consumidores da música, né, a gente tinha o quê? Não tinha show de rock em Muricy, o que tinha era o que a prefeitura trazia. A gente teve L100, teve Cifrão, teve 082, teve Time Machine, né, nas festas de Padroeira, em algumas edições do Festival da Natureza. E a gente teve também os Halloweens ecumênicos, né, do Agberto Boca Louca, né? Que ele fazia o Halloween, todo mundo se unia, as tribos se uniam, a tribo da JH, a tribo dos nerds da praça. O pessoal chegava lá junto e tava lá, tocava a primeira música, um clipe do Iron Maiden, depois a segunda música era uma swingueira, depois um pagode, depois um forró, pra depois vir de novo um rock. Então era muito frustrante, cara, mas era o que estava acontecendo naquele momento, né? E assim, a gente tinha essas não diria divisões, né? Mas eram as características de cada um. O pessoal da JH era a galera que bebia mais, uma galera mais velha, que escutava uma música mais pesada. Eu faço parte de uma outra galera, que é uma galera que... Mais nova. Mais nova, que veio mais dessa geração mesmo do rock naquele momento, né? Do nu metal, e a gente começou a pegar instrumento, começou a encontrar formas de se identificar e criar música, que eu acho que foi o grande barato daquele momento. Assim como a gente teve, quem influenciou a gente a ouvir, né, a conhecer o rock, quem foi que influenciou você a lidar, a querer estudar instrumento, querer tocar, alguma coisa do tipo? Ah, cara, foi um show do Nirvana que eu comprei lá no Coelho, né, um dos nossos poucos vendedores de material pirata. Mas pelo Nirvana eu percebi que qualquer banda de qualquer biboca, né, poderia, desde que tivesse disposto, a aprender e simplesmente tocar. Isso ligou uma chave na minha cabeça e na dos meus amigos, que a gente começou a desejar aquilo, não só escutar, mas fazer alguma coisa acontecer. A nossa meta era, em algum momento, se fosse possível, a gente poder se apresentar. E daí que a gente pegou, encontrava violão jogado no lixo e pegava e resgatava e reestruturava. Eu tenho amigos que nunca tiveram contato de fato com o instrumento até aquele momento, né? Eu estou falando aqui de 2006. E os meninos pegavam um pedaço de madeira, faziam lá as divisórias com caneta das escalas e pegavam as revistas que a gente comprava lá na única loja de banca de revistas que a gente teve. Era. E aí os meninos pegavam e começavam a estudar, né, os acordes ali, para você ver o desejo que era aquilo. E isso acabou levando com que eu e esses amigos, né, o Rafael, o Miguel, o Tiago, a gente fizesse o primeiro projeto musical da gente, que era Insurgir. Aqui em Muricy. Aqui em Muricy. A gente... Insurgir surgiu aonde? Garagem, quintal? Surgiu em casa abandonada, com instrumentos acústicos que a gente transformava ali, colocava 4 misão e criava um baixo, e depois a gente pegava um violão e tratava como se fosse uma guitarra. As baterias eram com material que a gente pegava de panela. Eu lembro que o Rafael, que era o nosso baterista, né, ele estava aprendendo ainda e ele utilizava aquelas luvas da galera de pegar lixo mesmo, né, para poder não se machucar com as lascas de madeiras que eram as baquetas. E foi muito intenso, cara. Até 2008, quando a gente realmente teve que parar, mas já a gente chegou. Já com que idade novo? Tava na época. 16, 17 anos, por aí. Tava novo. Era bacana, né? Assim, para o músico é um pouco uma época meio tardia, mas assim, comparado a Maceió, o interior está sempre um passo atrás. E comparado a uma cidade que é interior e é pequena, são 2 passos atrás. Mas, cara, pra época mesmo da gente, você com 16 anos já tava a turma aí já se unindo para tirar um som, tá fazendo um som. Na época que eu sei, a gente aqui não tinha ninguém com essa pretensão, não tinha. Inclusive a única banda que tinha aqui na cidade que levava um baile aqui, tirava, né, fazia um som na cidade aqui, se eu não me engano, era o Flashback, né? tava voltando.
Aliás, estava com tudo na época. Já um Esperamos que volte em breve, inclusive. É isso aí. Mas assim, pra turma nova mesmo da gente, não tinha não. Inclusive até a sua banda Insurgir, a gente nunca soube que a banda surgiu, né? É verdade, a gente, quando foi em 2008, a gente tinha baixo. Chegou a tocar, se apresentar em algum canto aqui em Murici? Não, ainda? assim, como show não, mas no momento, pertinho de quando a gente estava encerrando já nossas atividades, a gente chegou a ir para a igreja, né, ensaiar lá, porque era o único lugar que você encontrava instrumentos e que pudesse ser ligado era na igreja. A gente fingia que estava tocando. Baqueta de verdade. A gente fingia, cara, que a gente estava tocando em música gospel, tocava só um instrumental para o cara não entender a letra, né? E ali aqueles 4, 5 acordes que a gente tinha aprendido, a gente tocava mesmo. Como foi tirar um Nirvana lá dentro da igreja sem cantar? Foi legal até o momento que o cara perceber que não se tratava de música gospel, e aí a gente ficou queimado. Sem ter muitos lugares para ir, né? A gente negociou, deu os instrumentos em troca de uma gravação. A gente fez uma gravação de algumas músicas e está guardada 7 chaves. Essas músicas estão no coração da gente e nos HDs também. Então, Nô, depois que a Insurgir acabou, você continuou tocando aqui em Murici ou em Maceió. Como é que ficou essa sua situação artística aqui na cidade sem ter banda de rock? Então a gente contou, né, primeiro com o destino, né? Em 2010 a gente teve uma enchente, o resto de instrumento que a gente tinha foi por água abaixo, literalmente. Mas isso, ao mesmo tempo, a gente tratou como um renascimento, sabe? Porque serviu tanto para inspirar um dos nossos músicos principais, que entrou para a minha segunda banda, que foi uma banda de fato, de verdade, profissional, que foi o Anderson. Ele começou a compor músicas ao mesmo tempo que eu trabalhei para voltar a ter instrumentos, então comprei uma guitarra e a gente começou sem pensar em nada sério, compor. E fluiu tão bem, sabe? Que a gente viu que merecia ter um projeto, só que a gente não sabia, não entendia nada de mercado fonográfico, nem entendia nada de mercado de circuito, de apresentações, até o dia que em 2012, mais ou menos, ele decidiu fazer uma viagem para Arapiraca, para um evento lá do coletivo Pop Fuzz. E assim, a gente nunca tinha viajado, mas nessa época acendeu uma luz aqui e disse, velho, tá aí, eu vou acompanhar o Anderson, né? O Anderson fazia essas viagens porque ele tinha um blog chamado Cultura ao Lado, que ele sempre estava, sempre que possível, né, registrando o que estava acontecendo de cultura, de relevância cultural na cidade ou nas cidades circunvizinhas. E eu fui, cara, e lá a gente descobriu de fato que existia um mercado de música autoral, independente, forte. E quando a gente voltou consolidado, a gente vai ter uma banda e a gente criou a Pormenores, né? Também aproveitando o Thiago da Insurgir, que ficou tocando guitarra com a gente e eu fui assumir o contrabaixo. E vocês começaram a ensaiar também aqui em Murici ou ficou em Maceió? A gente começou a ensaiar, né, assim, em 2012. Quando a gente conheceu esse mercado, né, e essas pessoas do mercado independente, a gente também teve contato com essa turma, criou-se algum laço, né, a gente ensaiava aqui e ensaiava em Maceió. Obviamente, estúdios eram em Maceió. E foi lá que a gente começou a produzir, né, algumas músicas, e a gente foi bem ativo, cara, de 2012 até 2018, por ali, a gente tocou bastante. Com apresentações, no caso, na capital, né? Majoritariamente na capital, por conta de que lá tinha o mercado, né? Em Murici, a primeira apresentação foi aonde? Em Murici a gente tocou na Praça Padre Cícero em 2016 e depois a gente tocou novamente em 2017, no evento do nosso amigo Zé Arnaldo, né? Um tributo à Legião Urbana lá na boate, e tocamos na Festa da Natureza no palco cultural, né, junto com os amigos da Vibe Roots na época. E a Pormenores, continua ativa, tá na estrada ainda? A Pormenores, ela deu uma pausa, nosso baterista foi morar em Portugal, o nosso principal reduto de apresentações e onde nossos amigos moravam era naquela região ali da Braskem, né, teve aquele imbróglio todo ali na região do Pinheiro, Bebedouro. E cada um foi tentar se reerguer, né? E hoje a gente existe assim, enquanto uma banda de estúdio, né? De estar querendo compor e estar em pré-produção. Então o momento atual é esse.
Nós não estamos na estrada, mas estamos fazendo. Porém, eu não estou parado. E o Nu hoje se encontra na Garagem 49, né? Fui convidado, na verdade, há mais ou menos um ano, pelos amigos Clênio, Cleiste e Renato, para fazer parte da banda. Eu assumi as guitarras, né? E a gente tá aí, cara. A gente teve o prazer, né, de ir para Viçosa já 2 vezes, para o Festival Rock VCZ. Um abraço pra galera da Bitter Blend também. Tamo junto, Rock VCZ. É, e foi bacana, a gente também tem tido umas oportunidades aqui, né? Do Oxente Rock, às vezes convidando a gente para tocar, e tem sido fantástico. Para mim tem sido um ressurgimento como um músico, né? Uma redescoberta, porque às vezes a gente vê algumas coisas meio que parando e você acha que não vai ter mais onde tocar. E eu sou extremamente grato por esse convite, né? E a gente tá aí, produzindo, compondo, que é bem massa, e indo pra frente. Músicas autorais também na garagem. Demais, já tem mais ou menos umas 5 músicas, né? A gente começou com uma banda cover, né? Fazendo ali algumas versões, rock e tudo. E aí a gente passou a se perceber, né? Como criadores mesmo do zero. E a gente tem aí umas 5 músicas já engatilhadas, também em fase de pré-produção. Talvez venham as novidades aí em breve. E hoje a gente pode se dizer que tem bandas de rock em Murici, né? A gente tem uma cena de rock em Murici. É muito importante isso, essa rede que a gente está formando, e gostaria de saber de você, o que você espera hoje dessa cena do rock aqui, da gente e do cenário de Alagoas, né? Na verdade eu vejo um fortalecimento muito grande, uma parceria, uma fé, uma confiança entre os produtores de rock aqui da região, do estado, né, como um todo. Essas redes estão se fortalecendo, as leis de cultura ajudam isso, mas também as parcerias com as iniciativas privadas também têm muito disso, os apoios, os patrocínios. Todas essas empresas, quando elas acreditam nessas iniciativas, fortalecem e se confirma, porque o que a gente vê das produções de eventos é que realmente está dando público, realmente está se aquecendo esse mercado, se reaquecendo, na verdade. E, cara, a melhor coisa que eu poderia imaginar é eu poder estar fazendo parte disso como músico, né? Tá numa banda que tá nesse meio, tá podendo prestigiar, meio que surfar na crista da onda, né? De perceber que essa rede faz com que os músicos, eles sejam distribuídos, eles circulem em várias cidades do interior, que é o maior barato, né? A gente pode ter oportunidade de tocar em Maceió, beleza, mas tocar no interior é muito bacana, cara. Você ir para outros lugares e outras pessoas virem para Murici é muito importante. E eu devo salientar, além de tudo, o seu papel como produtor aqui no município. A gente tem que reconhecer que lá desde o começo, quando você começava ali a organizar uns churrascos, a convidar uma galera que escutava a música e uma galera que tocava, né, começou a se ver uma importância de tornar aquilo muito mais profissional. Então eu tenho acompanhado, né, o Oxente Rock ao longo desses últimos anos e tenho visto a profissionalização, né, que é uma aposta muito forte e muito bem feita, né? Tanto é que a gente está aí vendo todo o respaldo que se tornou o Oxente Rock. A gente está vendendo camiseta, a gente está sendo reconhecido mais lá fora, outros produtores reconhecem e trazem, outros artistas trazem, o pessoal vem de caravana para cá, traz uma galera. Então é muito bom, cara, ver Murici recebendo gente de fora. O reconhecimento pra rock. É muito gratificante, né? Demais. E assim, a gente, para o que a gente começou, que já foi a escassez, né, da cena do rock, a gente já veio nessa reivindicação, a gente já veio buscar trazer essa chama, né, de volta, principalmente para o interior. E é isso aí, Novo. É muito importante a gente estar fazendo parte dessa cena hoje atual do rock. Eu quero agradecer sua presença. Obrigado. E hoje, o Oxente Rock apresenta mais uma edição. A gente se vê no próximo.